Eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento, e hoje eu vou falar aqui sobre atitudes que impedem você de salvar seu casamento. Você quer salvar seu casamento, está tentando de tudo, não sei o que eu faço para salvar o casamento, e parece que quanto mais você faz, você fica ali parada no mesmo lugar, as coisas não acontecem e você não entende por quê. Tudo aquilo que você está fazendo está impedindo ainda mais de salvar o seu casamento. Então, às vezes, a gente acha que está em rumo ali aquele objetivo de salvar o casamento, e quando, na verdade, aquelas atitudes estão nos afastando cada vez mais do outro, está fazendo com que a gente brigue mais, está fazendo com que a gente discuta mais, e está mais distante ainda de salvar o seu casamento, está levando o seu casamento para o fim. E muitas das vezes a gente não percebe que está tomando essas atitudes erradas. Você está com uma boa intenção, fazendo aquilo que você sabe, e está tudo bem, a gente não tem que se culpar por aquilo que não está dando certo. Quantas vezes, né, a gente olha para o espelho e fala, caramba, estou fazendo tudo errado, isso que eu estou fazendo não está dando certo, e a gente corre um sério risco aí de se culpar. E é por isso que muitas mulheres dentro do casamento, dentro da relação, com tanta infelicidade, com tanta tristeza de perceber ali que não consegue resolver aquilo, ficam de fato aí de cama, depressiva, e começa a vir aquela tristeza de não sei o que fazer, parece que eu não tenho sorte, o meu casamento não tem jeito, eu já tentei de tudo, essa pessoa não vai mudar, eu nasci para sofrer mesmo, e aí você fica com aquele monte de vozinha negativa te jogando para baixo. Mas é só porque você não sabe mais o que fazer. Você tentou tudo aquilo que você sabia e está tudo bem. Quando alguma coisa na nossa vida não está dando certo, é porque a gente precisa aprender mais. Tem algo mais que a gente precisa fazer que a gente ainda não sabe. É só isso. E aí você fica perguntando: será que até quando eu posso lutar por esse casamento? Será que vale a pena eu continuar? Será que eu estou fazendo as atitudes certas? Será que meu marido tem jeito de mudar? E eu estou aqui para te dizer que sim, tem como salvar esse casamento se você aprender a tomar atitudes novas. E eu vou te mostrar aqui atitudes que impedem. Se você tem essas atitudes, se você identificar que você vive isso hoje na sua vida, é hora de você parar para refletir, é hora de você transformar essa situação, porque essas atitudes vão te levando cada vez mais para o buraco. Muitas vezes a gente acredita que ele não tem jeito, que já tentei de tudo. E por que quando você fala assim, Silvana, não tem solução, não tem jeito, meu casamento não tem jeito, eu não acredito em nada disso, não vai dar certo para mim? Se você pensa dessa forma e nem vai tentar, e nem vai duvidar de mim, porque eu te desafio também a duvidar de mim, pode duvidar de mim e falar assim, Silvana, eu vou testar isso aí que você está falando, eu vou testar isso que você está ensinando aí para ver se isso funciona de fato, ao invés de simplesmente dizer, não, isso não vai funcionar para mim, isso aí não funciona, isso aí é para aquela mulher que deu sorte, que casou com um cara bem-sucedido, que casou com um cara carinhoso, que casou com aquele homem legal para ela, isso aí não é para mim. Se você pensar assim, de fato nada vai mudar. É porque a gente cria crenças, a gente cria valores e a gente só age conforme essas crenças, aquilo que a gente acredita. E se você acredita assim que não vai funcionar, de fato não vai funcionar. De fato não tem jeito. E se você fica focada nisso, para mim não dá certo, esse homem não tem jeito, eu não vou lutar pelo meu casamento sozinha, eu não vou salvar esse casamento sozinha, porque meu marido tem que fazer a parte dele. Se você ficar focada somente nesses problemas, somente em pensar que não tem solução para o seu casamento, que não tem como salvar seu casamento, você não vai conseguir. Porque a gente só age conforme aquilo que a gente acredita. E hoje eu estou aqui para te mostrar isso. Que essa nossa crença, essa nossa atitude, esse jeito de pensar nos leva a ter atitudes que façam com que a gente se afaste cada vez mais de salvar o casamento. Então sejam todas bem-vindas. Se tiver alguém aqui que está aqui a primeira vez, coloca aí nos comentários para eu conhecer um pouco mais de vocês, para eu saber se é primeira vez que você está aqui. E quando a gente acredita, ou se a gente não acredita que vai poder salvar, se eu não acredito, não adianta. Eu posso te dar aqui
qualquer fórmula, eu posso te ensinar várias técnicas de diálogo, eu posso te ensinar a você conduzir aí o seu casamento, mas se você não acreditar que você pode, você não vai fazer. A gente, todos nós, o ser humano, ele só age dessa forma. E então a gente precisa entender aqui quais são essas atitudes, o que está aqui dentro do nosso inconsciente que está nos levando a viver isso. E como funciona isso? A nossa mente, ela é igual um iceberg. A gente tem consciência somente de 5% do que tem lá. 95% a gente não sabe. E a gente age o tempo todo com base no que tem lá dentro. E o tempo todo a gente está agindo, a gente está tendo emoções, reações, e que a gente não sabe que pode estar fazendo parte desse inconsciente, daquilo que a gente já viveu, da nossa história de vida. A criança, até os 7 anos de idade, ela absorve tudo igual uma esponjinha. E a gente nem lembra, né, do que a gente viveu lá até 7 anos, alguma coisa a gente lembra. Mas muitas das histórias que a gente viveu, coisas que a gente viu, a gente não lembra, mas ela está lá, guardadinha dentro do nosso inconsciente, refletindo hoje no nosso comportamento. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa insegura e você não sabe que pode ser alguma coisa que você viveu lá. Você pode ter uma reação hoje controladora, eu controlo tudo, eu preciso saber de tudo do meu marido, eu sou uma pessoa ciumenta e talvez tenha ligação, alguma coisa que você já viveu, porque as nossas reações, os nossos comportamentos, o nosso temperamento tem a ver com aquilo que a gente viveu, com aquilo que tem dentro de nós. Eu só vou agir com aquilo que tem dentro de mim. Então, não tem como ser diferente. E aí, você imagina duas pessoas que estão ali numa conquista, eu quero conquistar aquela pessoa, e você olha e você fala assim, uau, é muito areia para o meu caminhão, eu acho que esse cara nunca vai olhar para mim. E aí você, às vezes, é uma mulher incrível, é uma mulher bonita, e você não tem coragem de conquistar aquela pessoa. Aí vem aquela mulher, assim, que nem tem tanto potencial, assim, vai lá, conversa com o cara, faz amizade e tal, e quando você vê, uau, aquela mulher, por que aquela mulher conquistou aquele homem? Pensa aí, se você conhece algum casal assim, que você vê e fala, poxa, como aquela mulher tem esse homem tão incrível assim? É porque a pessoa tem autoestima, a pessoa, ela acredita que ela merece, ela sabe que ela pode, então ela age conforme aquilo que tem dentro dela. Então a gente precisa trabalhar uma crença que é a crença mais importante que tem aí da gente trabalhar para um relacionamento, que é um merecimento. Se você não sente que você merece uma relação saudável, se você não sente que você merece ter um comportamento diferente do seu marido, você não vai ter. Então, você precisa trabalhar esse merecimento. E o merecimento, ele está muito ligado à sua autoestima. Quantas mulheres me mandam mensagens dizendo assim, hoje eu sou muito ciumenta porque a minha autoestima está baixa. Então, precisa separar as coisas, né? A autoestima estar baixa, o ciúme pode ser por causa da autoestima, como pode ser por conta de outras coisas. Mas quando a gente está com a autoestima baixa, a gente não consegue cuidar de nada, nem do relacionamento, do casamento, muito menos de nós. E se a gente não tem autoestima, se a gente não está cuidando de nós, do nosso estado, da nossa autoestima, do nosso merecimento, como a gente quer viver um casamento incrível? Eu quero viver esse casamento incrível, Silvana. Eu quero ter paz, tranquilidade, eu quero confiar no meu marido, eu quero acabar com as brigas no meu casamento, mas a minha autoestima está super abalada. Eu ando sem vontade de cuidar de mim, eu ando sem vontade de fazer as coisas, o meu relacionamento está tão ruim que eu vou trabalhar sem autoestima, estou só vivendo a vida, sabe? Aquela coisa, deixa a vida me levar, e aí eu vou fazendo o que precisa ser feito, mas eu não tenho autoestima para cuidar de nada, de fazer nada. E aí, se você não tem essa autoestima, ela vai te impedir de viver esse casamento saudável, de você salvar o seu casamento. Então, essa atitude é a mais importante. Você cuidar aqui das suas crenças, daquilo que você acredita, do seu merecimento. Será que, de fato, você acredita que merece viver esse casamento saudável, salvar o seu casamento? Você acredita que merece?
porque senão cria uma barreira. É uma barreira na sua frente. Se eu não acredito que eu mereço isso, se eu não acredito que é possível, eu não vou fazer. A gente só faz aquilo que a gente tem motivação. O que é motivação? Eu preciso de um motivo para agir. É um motivo para a ação. E se eu não acredito que eu mereço, se eu acredito que esse casamento não tem jeito, se eu acredito que não tem como salvar, eu não vou agir diferente. E o que é essa autoestima? Eu quero cuidar da minha autoestima. O que é a autoestima? Ela é a soma de três palavrinhas. Três palavrinhas. É o auto-amor, a autoaceitação e o auto-perdão. Então, para começar a cuidar, salvar meu casamento, para eu começar a cuidar do meu relacionamento, eu preciso começar por mim. E hoje essa é a minha missão de vida, porque eu passei por isso também. Eu trabalho há mais de 19 anos com um processo de nulidade, onde eu vejo muitos casamentos que não deram certo, que não deveriam ter existido, histórias de muito sofrimento, e eu acabei passando isso na minha vida. Com 15 anos de casamento, eu quase cheguei à separação. E aí eu pensava, poxa, eu vou ser casada e infeliz para sempre, porque a minha dor maior não foi decidir pela separação, foi dar uma chance para o meu marido. Porque quando eu dei a chance, eu pensei assim, uau, eu vou ser casada e infeliz para sempre, porque eu já tentei de tudo. E ali, naquele ano, a minha autoestima foi ao chão. Eu não tinha vontade de fazer nada, nada tinha graça, eu vivia naquele automático, sabe? E então, para salvar esse casamento, para que eu pudesse ser de fato casada e feliz, que esse é meu objetivo aqui, eu tive que descobrir aí uma forma, um passo a passo para eu conseguir me resgatar disso. E esse passo começa por nós mesmas. E é por isso que eu larguei tudo, eu troquei, eu deixei a profissão que eu tinha antes, eu deixei tudo para me entregar a essa missão. Porque eu acho que é tão poderoso isso, sabe? Eu vejo que tem tantas mulheres hoje sofrendo no casamento e podendo salvar, tendo esse poder nas mãos, mas não acreditando que é possível, não sabendo o que fazer, achando que já tentou de tudo e não tem mais para onde correr, que eu senti que eu precisava levar isso para outras mulheres. E hoje eu vivo com essa missão de vida, com essa missão de mostrar para vocês que vocês também têm esse poder de salvar, de transformar o casamento, que a gente tem que estar casada feliz. Silvana, não é melhor viver sozinha? Não, já foi provado por estudos científicos que mulheres, pessoas que vivem sozinhas, elas vivem até 10 anos menos. Mas como assim? Sim, porque afeta a nossa vida, nosso físico depende do nosso estado emocional. Quantas pessoas ficam doentes fisicamente por conta de algo psicológico, algo que ela não conseguiu curar, algo que ela não conseguiu cuidar? Então, para eu salvar o meu casamento, começa por mim. Tem que parar com esse papo. Ah, eu não vou fazer esse trabalho sozinha, eu que vou salvar o casamento. Meu marido é que pisou na bola. Se ele pisou na bola, é você que tem que cuidar da sua vida. Se você quer que ele mude, é você quem tem que viver essa transformação. A vida é sua. O que você está deixando continuar na sua vida? Maus tratos, falta de respeito, ele falando grosseiramente com você, é ele que é grosseiro, ou você que deixa ele ser grosseiro com você, entende? Então, esse passo começa por nós. E não tem como eu começar a salvar o casamento sem você ter aí a sua autoestima resolvida, sem você ter a sua crença de merecimento bem resolvida e você entender que você merece ser feliz. Hoje cheguei de um plantão e ele não se encontra em casa, deixou nossa filha na mãe doente e até agora nem sinal. Peraí que eu já vou falar com você o que fazer. Né? Primeira coisa, tem que descobrir, tem que saber o que aconteceu, né? Onde que ele está. Tem que saber o que aconteceu aí. É uma situação bem específica, você ainda nem tem notícia dele, você precisa saber onde ele está primeiro, antes de você decidir qualquer coisa, né? Tem que saber o que aconteceu. E aí sim você dá continuidade nessa história, tem que saber o próximo passo, tá bom? Se quiser depois
depois que você tiver notícia aí, me manda uma mensagem lá no direct, tá bom? E aí, então, é preciso ter autoestima. Se a gente não tem essa autoestima bem resolvida, se a gente não entende isso, se a gente não cuida da gente, não tem como cuidar de relacionamento. E aí eu quero que você entenda que não é esse marido, que não é o marido, é você, é a sua vida. E se você não se cura, se você não entende o que é esse relacionamento, se você não entende como se relacionar, você pode ir para uma outra relação e vai continuar passando pelas mesmas coisas, porque você não vai saber lidar. Então, por isso que a gente precisa estar preparada para a relação. Eu quero salvar meu casamento, então comece por você. Então, o que, que é a autoestima? É essa mistura. Autoamor. Será que você se ama de verdade? Você olha nos seus olhos e fala: eu me amo? Eu amo quem eu sou? Hoje você pode bater no peito e dizer: eu amo quem eu sou hoje? A autoaceitação. Eu aceito a minha história? Eu aceito quem eu sou, aquilo que eu vivo? Ou todos os dias eu já acordo reclamando? Reclamando do que aconteceu, reclamando do que está acontecendo, eu só reclamo, eu não aceito minha história, eu acho que eu merecia ter vivido outra coisa, eu não sei por que, que eu nasci nessa família, eu fui abandonada quando criança, eu não sei a sua história. Eu tenho alunas aqui que viveram isso, né? A mãe a abandonou, ela não podia criar, então deixou com um parente para que cuidasse dela. Ela cresceu sem o pai. E aí, se a gente não aceita a nossa história, se a gente não aceita aquilo que a gente está passando, a gente também não consegue resolver. Isso também interfere, faz parte desse tripé da autoestima. E aí vem o auto-perdão. É hora de você se perdoar. Ah, as escolhas que você fez, as atitudes que você está tomando, isso que você está passando, você precisa se perdoar. Olhar no espelho e dizer profundamente o quanto você se ama, o quanto você se aceita e que você se perdoa. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Porque aí você vai trabalhar essa autoestima. É esse tripé que vai materializar e sustentar as suas conquistas. Se você não tem essa autoestima, você não vai conseguir nada, realizar nada na sua vida. Porque nem você acredita que você merece. Como é que você vai conquistar isso? Então, sem esse amor por você mesmo, esse amor próprio, você não vai ser merecedora de nada. Você não consegue conquistar nada. Então você precisa prestar atenção no sinal do seu inconsciente. Mas aí você pode dizer assim, Silvana, eu mereço. Eu sei que eu sou merecedora e por que, que eu não consigo realizar esse sonho? Você está falando aí, mas eu acho sim que eu mereço. Eu mereço. Então eu quero fazer um exercício aqui com você agora. Quero que você esqueça qualquer problema que está passando lá fora, qualquer coisa que esteja acontecendo, e me diz: você realmente acredita que é merecedora do que é bom? Você acredita que você merece? É a primeira resposta que vier na sua cabeça. Não é para você ficar pensando o dia inteiro. Depois você pode até refletir. Mas qual é a primeira resposta que vem? Será que de fato você acredita? Ou alguma fase da sua vida disseram que você não tem sorte? Que você não era uma mulher de sorte? Talvez você tenha escutado que você era burra, que você não era merecedora, que você não era inteligente. Quais as palavras que você já escutou? Na sua infância, na sua adolescência, você não tem sorte com homens. Nossa, mas você não dá sorte, hein? Você só arruma namorado ruim. Será que você acredita que você é merecedora? O que você já ouviu? O que você já viveu? O que faz você sentir que você é merecedora? Entende que a gente precisa trabalhar isso? Hoje mesmo eu vi uma postagem falando da história de Thomas Edison. A mãe dele recebeu, ele trouxe para casa uma cartinha onde a professora falou que só a mãe dele poderia ler. E quando a mãe dele abriu, ele falou: mãe, lê aí, porque a minha professora falou que só você pode ler. E aí a mãe abriu e falou assim, mais ou menos isso, tá? Porque eu não decorei, mas as palavras mais ou menos assim. Tá escrito aqui que você é um gênio,
e que essa escola tão pequena não tem professores capazes de educá-lo. Então falou, né, que você não vai mais continuar nessa escola. Essa é a mensagem que a mãe leu. Só que, na verdade, depois de muitos anos, né, depois de alguns anos, ele virou um gênio, todos já conhecem a história de Thomas Edison. E aí, depois da morte da mãe dele, ele achou essa cartinha. E, na verdade, na cartinha estava escrito que ele tinha problema mental e que ele não poderia continuar naquela história, naquela escola. Então, imagina o que a mãe fez com ele. Ela mandou mensagens positivas de que ele era um gênio. E ele acreditou nisso e se tornou um gênio. Então, aquilo que as pessoas falam para a gente na infância, na adolescência, isso interfere no que a gente vai ser no futuro. Entende que tem coisas guardadinhas dentro do seu inconsciente e que você nem sabe que tem? Então, às vezes, alguma coisa que te falaram, alguma decepção que você já teve no namoro ou em algum outro relacionamento, isso fica ali. E se você não cura essas feridas, você vai levando isso com você. E aí talvez você não sei por que eu não tenho sorte, eu não sei por que meu marido não respeita. E você está repetindo esses comportamentos, sem você saber, é algo inconsciente, são atitudes que você comete que você nem tem consciência que está cometendo. Então, responda imediatamente essa pergunta. Você realmente acredita que é merecedora do que é bom? Ou você acredita que precisa sofrer para ter? Quantas pessoas hoje acreditam assim? Isso é uma frase muito ouvida. Relacionamento não é fácil. Relacionamento é muito difícil. Olha, você vai casar, casamento é algo muito difícil. Mas não é difícil para todos. Não tem que ser difícil. Entende? Isso é um conceito, é uma crença limitante que foi difundida aí pelas historinhas infantis. Sabe aquelas historinhas da Disney? Onde mostra que a Cinderela, primeiro, ela teve que trabalhar, até que um dia ela encontrou o príncipe encantado. A Cinderela sofreu tanto, foi tão explorada, e aí um dia ela encontrou um príncipe encantado e foi feliz. A Branca de Neve foi perseguida, e aí ela sofreu, ela ficou escondida, então precisou de um sofrimento até ela encontrar um príncipe encantado. Então, as historinhas infantis colocaram essas crenças na cabeça das meninas, das mulheres, que você precisa ter sofrimento. E não são só as historinhas. Às vezes, alguma crença religiosa que alguém falou, não, e precisa ter o sofrimento para você vir em abonança. Acontece que Cristo já sofreu por você. Ele veio pagar um preço muito alto para você não precisar pagar, entende? Esse preço já foi pago. Você não precisa sofrer. Quem é que diz que precisa sofrer? Mas às vezes você nem tem consciência de que essa crença está lá dentro de você. Então são crenças limitantes que levam a gente a ter, que te levam aí a ter atitudes que está cada vez mais impedindo você de ser feliz. E você acha que está tentando, estou tentando, por que eu não salvo o meu casamento? Por que eu não consigo salvar? Será que você está tomando as atitudes certas? Ou será que você acredita que é difícil mesmo e que você precisa sofrer para você conseguir alguma coisa? Porque foram essas crenças que foram colocadas na nossa mente. E esse é um padrão, é uma história. Essas histórias infantis, você precisa sofrer para você ter uma recompensa. É preciso passar ali por algum tipo de sofrimento para, no final da história, você encontrar o príncipe encantado, você de fato conhecer, você ter a felicidade. Então, primeiro eu preciso sofrer. E se você acredita nisso, é porque você não acredita que você merece. Você de fato merece salvar o seu casamento, ter um casamento feliz, e você não vai agir, entende? Não vai agir, porque essa crença está ali, te impedindo, criando essa barreira. E você não vai conseguir agir diferente, porque é isso que você acredita. É isso que você acreditou a vida inteira. Então é por isso, Silvana, que eu casei com alguém que só me fez sofrer, sim, porque você acredita e você aceita isso. Você acha que é normal.
E brigar no casamento não é normal. Discutir no casamento não é normal. Quantas crianças estão sofrendo com isso? Eu vi uma história essa semana onde o casal tentou abortar a criança antes dela nascer, ainda eram jovens, namorados, e aí tentaram esse aborto, e depois de casado, viveram uma vida de brigas, de discussões, e brigas mesmo, de um tentar até coisa física, de pegar faca, vou te ameaçar, e gritaria. E essa criança, essa moça, cresceu nesse ambiente. O que você pensa que ela acha hoje que ela merece numa relação? O que você acha que, se ela encontrar um homem hoje, o que ela vai ter para dar? Será que ela vai ser a mulher mais amorosa do mundo? Será que ela vai entender que existe um casamento sem brigas, que existe um casamento feliz, harmonioso? Ou na primeira coisa que esse marido fizer com ela vai gritar e ela vai pegar a faca e ela vai ficar agressiva? Era isso que ela viu a infância toda. Entende que a gente age conforme aquilo que a gente vive, que a gente teve no nosso comportamento? Interfere naquilo que a gente faz o tempo todo. São as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente acredita que leva a gente a ter esse comportamento. Tá, Silvana, eu entendi. O que eu faço daqui para frente? É preciso viver essa cura, essa transformação para você entender e começar a mudar o seu comportamento, a agir diferente. São essas atitudes que você está tomando hoje, de crítica, de brigar, de gritar, vai só te afastando cada vez mais do seu marido e você achando que está arrasando. Estou tentando de tudo, mas nada faz com que esse homem mude, nada faz com que eu viva um casamento feliz. Porque você está tentando de tudo que está na sua experiência, que está na sua bagagem, aquilo que você tem dentro de você. Então, a gente precisa aprender coisas novas, a gente precisa de novos comportamentos. Se essas atitudes que eu estou fazendo, tudo que eu fiz, me trouxe até aqui a um casamento fracassado, onde eu não estou conseguindo salvar, peraí, tem coisa errada, você não acha? Você não acha que tem coisa errada? Foi essa conclusão que eu cheguei, com 15 anos de casamento. Peraí, eu preciso me salvar dessa situação. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter. Se tem pessoas vivendo casamentos felizes, eu também posso viver. Entende? Põe isso na sua cabeça. Você merece. Você merece também ser feliz. Mas você precisa começar curando essas feridas com atitudes novas, comportamentos novos, para você poder transformar e salvar o seu casamento. Porque senão você vai continuar repetindo esse padrão. E o pior, né? Levando esse padrão para a próxima geração. Qual é o comportamento que você mostra hoje para os seus filhos? O que você tem vivido hoje no seu casamento que você tem mostrado para os seus filhos? Aí você vai me dizer assim, Silvana, mas a gente não briga na frente deles. Aham. O filho sente tudo. Por mais que você brigue em outro cômodo, que você discuta longe dele, eles sentem que o relacionamento dos pais não estão bem. E há uma reportagem, eu posso compartilhar com vocês depois, onde mostra que o maior número de suicídios ocorre por causa de problemas familiares. Então, o que a gente está levando para frente? Será que a gente vai repetir esse comportamento agora para os nossos filhos? Mas eu tenho mágoa, eu fui abandonada na infância, aconteceu isso na minha história. Ok, e qual história que você vai levar para os seus filhos? Qual a história que você vai levar para a próxima geração? Você vai repetir esse comportamento ou você vai ser a mulher que vai descobrir esse poder, vai bater no peito e vai dizer: chega, daqui para frente, chega dessa história de mulher sofrer, chega dessa história de mulher sem valor. É hora de entender que a gente merece ser feliz. A gente merece, a gente tem que trabalhar essa autoestima. Se você não tiver essa autoestima dentro de você, você não vai cuidar de nada. Nada na sua vida vai dar certo, nenhuma área da sua vida vai dar certo. Então, você precisa ter relacionamentos fortes, seguros, para te dar segurança para você trabalhar as outras áreas e ter equilíbrio. Porque se o relacionamento vai mal, agora mesmo, não sei se ainda está na live, mas a mulher que acabou de dizer que chegou do trabalho e não encontrou o marido em casa, como fica o equilíbrio? Putz, trabalhei a noite inteira, chego em casa e esse homem não está, como fica o equilíbrio emocional?
como fica a autoestima? Abalada, na hora. Agora, se você tem um homem em casa que você pode contar, você está trabalhando, mas à noite você vai chegar, você tem com quem compartilhar, você tem com quem conversar. Que uma coisa que para mim é super satisfatório. Ontem, depois da live aqui da noite, foi sentar à mesa. Meu marido chegou, minha filha chegou mais cedo da faculdade e a gente sentou à mesa juntos, conversamos. Gente, esse momento não tem preço. Você saber que você tem uma família estruturada, que você tem um marido que está te esperando, que você tem alguém para compartilhar o seu dia. Isso te dá segurança para você trabalhar as outras áreas da sua vida. Então, se o seu relacionamento hoje não está te dando essa segurança, você quer salvar seu casamento, você tem que entender que você precisa de novas atitudes. Mas para eu ter novas atitudes, para eu ter um novo comportamento, eu preciso mudar o que eu acredito dentro de mim. Porque se eu não mudo, se eu não curo isso que tem dentro de mim, eu vou continuar agindo da mesma forma e o pior, acreditando que eu não mereço. Então é hora de mudar essa crença de não merecimento. Ela é uma das crenças limitantes, a gente tem várias crenças, né? A gente tem crenças positivas, aquilo que nos leva para frente, quando eu acredito em algo que é bom, que me leva para frente, mas eu tenho a gente tem crenças negativas que nos limitam, que nos impedem de viver aquilo que a gente quer. E a gente precisa tomar consciência e se curar dessas crenças para poder, sim, seguir, para poder conquistar aquilo que a gente quer. E essa crença de não merecimento, para mim, é uma das mais fortes aqui, principalmente para o relacionamento. Porque se você acredita que você não merece, não adianta. Não tem atitude que você tome que vai te tirar daí, porque você acredita que não merece. Então, é importante trabalhar, curar essas feridas. E eu queria terminar aqui essa live com uma mensagem, que é: se você acredita que pode ou não, você vai estar certa, porque você não vai agir diferente. E o que você quer dizer para você hoje? Você acredita que você pode? Que você pode salvar seu casamento? Tenta. A pior escolha é aquela que a gente faz assim: não vou nem tentar, isso não vai dar certo. Eu nem vou fazer, isso aí não vai funcionar comigo. Porque quando a gente pensa assim, de fato, nada vai acontecer. A única coisa que gera resultados são ações. Se a gente não age, nada muda. São ações diferentes que geram resultados diferentes. E se você ficar com braços cruzados, só colocando culpa nesse marido, só colocando culpa no casamento, colocando culpa na família, colocando culpa na sua história, não se perdoando, não aceitando a sua história, nada vai mudar e o sofrimento vai ser cada vez pior. Acredite, não precisa ter sofrimento para você ter felicidade. Isso são crenças, eu te mostrei aqui nas histórias infantis, em filmes, em quantas coisas que mostram pra gente que primeiro precisa sofrer para você conseguir conquistar aquilo. Olha a história de heróis. Não vamos muito longe, não. Quem gosta aqui de filme de super-heróis? Coloca aí no comentário, eu. Olha os heróis. São grandes heróis, mas para ele vencer essa batalha, ele precisa sofrer, ele precisa lutar e ele precisa passar por um grande obstáculo para ele viver o final daquela história e vencer. Esse é o herói. E não precisa ser sempre o herói. Você pode passar essa jornada, viver algo, se curar disso tudo e ser feliz. Alguém já pagou um preço muito caro pelo seu sofrimento. Você não está aqui para sofrer. O casamento não tem que ser o sofrimento, entende? Você merece viver, sim, uma história diferente. Ah, Silvana, mas até aqui minha história foi horrível, meu casamento foi horrível, tudo foi horrível. Porque uma pessoa me disse, né? Ah, o sonho de toda mulher é voltar lá àquela história do início. Eu falei, não, eu não queria voltar ao meu casamento no início, a não ser que eu voltasse com a consciência que eu tenho hoje. Eu não queria voltar no início. Quem aqui gostaria de voltar à história do início? Talvez você tenha tido lá no início um bom casamento.
Quem aqui gostaria de voltar ao início? Mas nem toda história foi boa no início. Nem todo casamento foi bom no início. Mas ele pode ser bom daqui para frente. E eu sou prova disso. Eu vivi 15 anos tentando acertar, querendo ser esposa perfeita. Isso aí, eu não gostaria. Então você está bem parecida comigo. Eu não gostaria. Mas depois de 15 anos de casamento, eu comecei a escrever uma história diferente. E que aí sim, hoje eu amo a história que eu vivo. Eu amo o casamento que eu tenho. Eu amo o marido que hoje se tornou o que eu tenho e cada dia mais está se tornando, transformando. Porque a gente vive essa transformação é diária, né? A gente nunca está 100% pronto, mas pode ser cada vez melhor. Ou pode ser também cada vez pior. Depende da decisão que a gente toma. Depende da história que a gente decide escrever daqui para frente. Então, a gente precisa mudar essa consciência, curar isso que tem aqui, aprender a agir diferente, ter novas ações. E aí sim a gente consegue salvar esse casamento. E é esse o meu objetivo aqui, mostrar isso para você, que existe esse caminho. E cada live que eu estou fazendo aqui, cada informação que eu estou dando aqui, é uma gotinha de informação, é um pouquinho a mais que você está transformando, é um pouquinho mais que você vai tomando consciência, porque a gente só age. Primeiro, a gente precisa tomar consciência de que tem algo ali para mudar. Porque se eu nem sei que existe, como que eu vou fazer? Se eu não sei que existe algo diferente, eu não vou nem agir, eu não vou sair do lugar. Por que eu curo uma ferida? Porque eu estou vendo ela ali. Por que eu vou ao médico? Porque eu estou sentindo algum sintoma. Se eu fico doente e não sinto dor nenhuma, não sinto nada, eu vou procurar um médico? Nunca. Não estou sentindo nada. Quantas pessoas que passam, às vezes, por alguma doença grave e foi descobrir no final, quando já estava avançada, porque ela não sentia nada e ela não procurou o médico. Então, a gente precisa tomar consciência de que tem um problema ali. E às vezes você está no casamento, não está sendo respeitada, não está se sentindo tão feliz e está achando que está tudo certo. O casamento é tudo assim mesmo, todo mundo briga, casal tem que brigar. E você acha que está certo isso, e não é. Não é para ser assim. Não é para ser assim. É para ser feliz, é para ser fluido, é para você sentir que você tem alguém que soma ao seu lado, alguém que te leva para frente, que te impulsiona, alguém que acrescenta na sua vida e não alguém que te suga, alguém que quer que você seja a solução dele o tempo todo. Ninguém é solução de ninguém, a gente tem só que acrescentar na vida do outro. Sabe? A gente tem que estar ali de verdade vivendo essa unidade. E para acrescentar, para transbordar na vida do outro, não para tirar, não para ser aquela pessoa que te suga, que só te faz mal. Então é possível sim salvar esse casamento. É hora da gente formar essa comunidade de mulheres que estão descobrindo aí seu poder, essas mulheres poderosas que vão fazer daqui para frente um novo ciclo de mulheres que sabem o seu valor, que vivem casamentos felizes e que vai daqui para frente passar isso cada vez mais para as novas gerações. E é hora de acabar com esses contos de fadas de que a princesa precisa sofrer para poder ser feliz depois, encontrar o príncipe encantado. É hora de tomar consciência de que não precisa desse sofrimento. A gente pode sim ser feliz no casamento, viver uma vida feliz, fluida, um casamento saudável, tá bom? Um grande beijo e aguardo vocês. Até mais!